Primeiramente, bom dia. A nossa apresentação é feita por mim, Pablo Lucas e o João Paulo. E o tema abordado é o futuro da computação, que é uma aplicação dos materiais magnéticos. É interessante a gente ressaltar também que toda a apresentação é baseada nos estudos feitos por alguns pesquisadores do MIT. Bom, como que é a computação atualmente? Atualmente, a computação é formada por dispositivos eletrônicos. No caso, por exemplo, diodo, transistores, resistores. Esses componentes, esses dispositivos eletrônicos, eles demandam de uma maior quantidade de energia elétrica. Bom, é interessante também ressaltar como que é feito a armazenagem de carga atualmente. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da memória RAM. A memória RAM nada mais é do que um conjunto de capacitores. Se o capacitor estiver carregado, o computador interpreta isso como um dado 1, um sinal alto. E se o capacitor estiver descarregado, o computador interpreta isso como um dado 0, certo? Um sinal baixo. Mas, porém, esses dispositivos eletrônicos eles têm algumas desvantagens, como por exemplo, eles consomem muita energia elétrica. E nesse consumo, como a gente tem um alto consumo de energia elétrica, logo a gente vai ter uma quantidade maior de calor sendo perdido, sendo dissipado. Para solucionar esses principais problemas da eletrônica convencional padrão, surge então uma nova ideia da gente parar de utilizar a armazenagem de carga e passar a utilizar a rotação do elétron para a codificação de dados computacionais. Então, se o elétron estiver rodando em um lado, ele vai interpretar como 1. Se estiver rodando em outro sentido, ele vai interpretar como 0. Isso é conhecido na química como spin do elétron. Então, se a gente conseguir controlar essa propriedade física dos elétrons, a gente consegue fazer um circuito computacional que gaste uma menor quantidade de energia elétrica em comparação com os dispositivos eletrônicos. Uma comparação rápida pode ser feita com um capacitor e um elétron. Um capacitor real vai perder uma quantidade de carga com o passar do tempo. Só que isso não acontece com o elétron, pois a rotação é uma propriedade física dele. Isso independe do tempo. Foi então que os pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, vendo os problemas dos dispositivos eletrônicos atuais e pegando a ideia de, através do spin dos elétrons, armazenar dados, propuseram uma melhoria nessa ideia. Bom, essa melhoria consiste em um circuito que você incide uma onda de rotação em um determinado dispositivo e dependendo dessa onda de rotação, esse dispositivo pode inverter ela. Basicamente, esse dispositivo ele é composto por duas paredes ferromagnéticas e uma parede entre elas que é chamada parede de domínio magnético. E é justamente essa parede de domínio magnético que foi o projeto feito pelos pesquisadores. E a gente vai explicar mais para frente sobre essa parede. Complementando o que o Pablo disse, a parede de domínio magnético é formada de níquel e cobalto, e ela é responsável por fazer a inversão do sentido da onda de incidência, como podemos ver nessa imagem. E dependendo da intensidade da força que essa onda de incidência entra na parede, essa parede ela é movimentada. E isso vai interferir drasticamente na saída da onda da parede, como vai ser dito a seguir. A maioria dos dispositivos espintrônicos se baseia na modulagem de corrente, diferentemente desse, que se baseia na modulagem de onda de rotação. Isso é muito mais vantajoso, pois causa bem menos ruído. Bom, controlando a intensidade da onda de incidência, também podemos controlar a posição da parede de domínio magnético. Ou seja, se essa intensidade da onda de incidência for muito forte, essa parede magnética vai ser movida e a onda não será invertida. E se essa intensidade da onda de incidência for muito fraca, a parede não vai ser movida e a onda vai ser invertida. A gente pode correlacionar essa parede de domínio magnético com uma válvula. A válvula serve para controlar o tanto de água que entra e o tanto de água que sai. Porém, se a pressão da água for muito grande, essa válvula é empurrada tubo abaixo. E o mesmo acontece com a parede de domínio magnético. Se a intensidade da onda for muito grande, essa parede ela é empurrada, como o João explicou anteriormente. Mas para que serve esse circuito? Bom, se a gente pode controlar o sentido da onda de saída, logo podemos fazer a identificação de bits. Por exemplo, se a onda de saída estiver no mesmo sentido da onda de entrada, formaremos o bit 0. E se a onda de saída estiver no sentido oposto da onda de entrada, formaremos o bit 1. Então, se a gente consegue identificar os bits, a gente consegue criar um sistema de controle binário. E isso pode transformar a computação clássica. A gente pode substituir a eletrônica convencional por um sistema que independe de carga. E isso é muito interessante, pois reduz perdas e aumenta o desempenho de vários computadores. É interessante ressaltar também que essa técnica de utilizar spin para substituir a computação padrão é a teoria de toda a computação quântica. Se a gente substituir a parede de domínio magnético por um supercondutor,
Bom, se a gente fizer essa substituição e conseguir entender as interações que vão surgir quando a ordenação supercondutora e a ordenação magnética existirem ao mesmo tempo, a gente vai dar um passo para a spintrônica supercondutora. É interessante a gente falar que existem várias pesquisas sobre essa spintrônica condutora. Uma das principais é do Jacob Linder e do Jason Robson, que a gente vai citar mais para frente. Basicamente, eles pegam essa ideia da spintrônica condutora e melhoram ela e tentam entender ainda mais essa ideia. Mas em que consiste esse estudo? Bom, eles demonstraram que esses materiais aumentam significativamente a injeção de spin e a resistência magnética. E se a gente consegue aumentar a resistência magnética, a gente tem uma perda menor de energia. Bom, esse estudo demonstrou que as quase-partículas, que basicamente é uma representação mais fácil da interação dos elétrons, elas têm uma vida útil bem maior do que as colocadas em materiais normais. Bom, esse estudo demonstrou que os materiais supercondutores eles podem ser bem mais eficientes que os materiais convencionais. E aqui temos as referências.